Vamos então relatar. Abrindo os trabalhos de hoje com pensamento positivo, agradecendo a espiritualidade, aos nossos anjos protetores, que nos intuíram a procurar a nossa melhora, a procurar o conhecimento, a nos transformarmos em pessoas melhores. Que possamos agradecer o fato de sermos tão amparados sempre e colocarmos em prática no nosso dia a dia os conhecimentos que adquirimos, a força, a fé, a vontade e a resignação quando não pudermos mudar os acontecimentos. Agradecemos a toda a espiritualidade boa e amiga desta casa, que sempre nos acompanha nos trabalhos, sempre ajudando a todos que aqui se encontram, já mudando energeticamente o nosso ser, e que possamos, depois, na hora do passe, estarmos pensando positivamente em receber todos os fluidos que aqui hoje estão sendo distribuídos. Obrigada, que assim seja. A leitura de hoje vai ser feita do livro O Céu e o Inferno. O capítulo é o 3, chamado O Céu. O homem é composto do corpo e de espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente. O corpo é o envoltório material que reveste, temporariamente, o espírito para o cumprimento da sua missão na Terra e a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado se destrói, e o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo não é senão matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida e a inteligência. Deixando o corpo, ele reentra no mundo espiritual, de onde saiu para reencarnar. Boa tarde a todos. Obrigada novamente pela oportunidade de estar aqui, né? Aos mentores da casa, a toda a equipe e a todos vocês, né? Vou tratar de um tema sobre a morte, né? Para poder com que vocês todos tenham esse entendimento e consigam gradativamente, conforme a sua caminhada, conforme a sua evolução, para vocês até melhorar como seres espíritos pensantes, né? Que esse temor que todos têm, este medo, é algo um pouco natural, compreensível. E então, nesse sentido, eu vou falar então sobre esse assunto. Inicialmente, nós precisamos o quê? Compreender e admitir que a morte é a única lei, que sem exceção, todos nós que nascemos um dia morreremos. E a morte, ela é um fator biológico importantíssimo, mas mal compreendido por todos nós. Porque a morte nada mais é do que a falência dos nossos órgãos, ou esgotamento do corpo físico, da sua energia ou do seu fluido vital. A morte é como um fenômeno. É como se nós respiramos. A gente não respira. É uma coisa natural. Só que, aliás, é muito curioso. Nós temos essa certeza, certo? Mas a maioria de nós evitamos falar nisso, pensar nisso, né? A gente odeia, com certeza. Muitos batem até na madeira, não querem falar. Mas é importante para nós se educarmos, porque essa negação que temos, ela precisa ser trabalhada. Porque naquilo que a gente menos fala, é o que a gente mais pensa. É um princípio psicológico isso. Não que nós precisamos ficar falando da morte o tempo inteiro, mas é necessário
Porque se nós começarmos a colocar o assunto sobre a morte no nosso contexto familiar, nas nossas considerações, nas nossas conversas, certamente ela nos causaria, não nos causaria tanto transtorno, quanto ainda nos causa para muitos, para a grande maioria. Então, se fosse algo mais trabalhado pelas famílias e pelos indivíduos, seria bem melhor. Então é importante que nós começamos a trabalhar isso desde pequenos, em casa, explicando que a morte nada mais é do que a morte do corpo. É o meu corpo que vai. E o meu espírito, ele é eterno. Se você consegue entender isso, que o meu corpo é somente um instrumento, é uma ferramenta, vai ficar mais fácil para mim. Mas se eu consigo trabalhar isso desde pequeno, com as crianças agora principalmente, né? Porque para muitos ainda é mais complicado. Nós vamos entender e compreender de outra forma. Nascer e morrer fazem parte de um fenômeno comum e necessário. Tudo nasce, tudo se desenvolve, mas tudo se definha. Sempre há um tempo de partir. Então vamos nos educar, não vamos temer. Falem, não tenham medo. E tememos a morte, então, por diversos motivos. Um dos motivos é a nossa questão do nosso peso cultural e religioso, que faz-nos ver uma maneira totalmente distorcida desse fenômeno. Porque aquela velha ideia de que é um fim de tudo, essa mentalidade também é ocidental, vai nos afligir emocionalmente. Então, por isso, muitas pessoas têm medo. Medo desse final. O que vai acontecer comigo nesse fim? Né? Muitos têm medo, acreditam que a morte é um fim. E outros têm o medo da morte, ele vai se caracterizar também um pouco pela imaginação que as pessoas têm em relação à morte, pelo desconhecimento. Usando uma linguagem mais assim simbólica, a gente pode explicar uma criança, quando somos pequenos. Se tem um quarto escuro, você não conhece aquele quarto, a criança vai ter medo, ela vai imaginar várias coisas. Ela vai imaginar que tem bicho-papão, vai ficar realmente amedrontada. Então a morte, muitos temem pelo desconhecido, porque não sabem o pós-morte, pode-se dizer. Podemos dizer ainda que essa fobia, esse medo de todos temem, que parece que é uma tendência natural, ela decorre dessa concepção de limbo, de inferno, de purgatório. Mas a doutrina espírita, ela nos vem através de um socorro e nos explica que não existe a morte, existe a morte do corpo. E que o teu espírito, ele é eterno. Existe vida após a vida. Tanto que se os espíritos vivem conosco também, né? Como a gente percebe isso? Que existe a vida além da vida. Através das psicografias, da mediunidade. Então nós temos esse conhecimento, esse entendimento. Eles estão nos aqui. Só que eles estão somente com o espírito. E nós temos um corpo e o espírito. Nós precisamos disso para evoluir, para expandir. Como nós não somos preparados para viver como espírito, nós tememos a hora da morte. Veja que esse temor, ele vem justamente do desconhecimento das leis que regem nossa vida. Vivemos num mundo materialista, sem sermos deste mundo. Isto é um fator de grande dificuldade para a expansão do espírito, quando ele passa a entender quem que ele é. Por afinal de contas, vivemos no mundo material, o mundo que nosso corpo biológico, ainda exerce uma grande influência sobre nós.
espíritos, seres pensantes do universo. Mas, porém, à medida que você vai entendendo que que não somos propriamente um corpo, e que esse corpo é uma ferramenta para que nós possamos evoluir, expandir, crescer, a cada dia para caminhar. Quem somos de verdade? E cada vez mais esse medo da morte, ele vai sumir. Simplesmente nós vamos passar a entender que a morte, sendo uma das experiências que o espírito ele é convidado a ter, convidado a viver. Porque a morte nada mais é do que um portal, uma liberdade para o espírito. É como se abrisse uma gaiola e o pássaro fosse voando. Assim, nós deixamos esse corpo, que é um instrumento, precisamos dele para evoluir, para crescer. E quando nós somos convidados, nós se libertamos e voltamos para a verdadeira pátria. E a morte, vocês não podem pensar que jamais é uma punição. Porque todos nós, como filhos de Deus, temos a oportunidade de evoluir, de crescer, de expandir. Estamos presos no mundo sem sermos do mundo. Então estamos aqui, nada mais, por causa das nossas expiações, das nossas provas e das nossas missões. Então nós estamos aqui nas expiações, na escola da vida, porque em algum momento numa série, a gente coloca que é a escola da vida, é como se a gente tivesse várias séries para se desenvolver, para aprender, para crescer, e daí você não foi bem naquela matéria. Aí você precisa renascer novamente aqui, estar aqui. Por isso é a expiação. Ou você tem alguma prova, algo que você ainda não conhece e que você precisa experimentar. Ou então a própria missão, que é algo que você já tem algum conhecimento e agora você vem como um professor ensinar, a arte de ensinar. A missão não é aquilo que você precisa salvar o mundo, uma missão desse gênero. A sua missão está como pai, a sua missão é ser como mãe, a sua missão é o seu próprio trabalho, aquilo que você exerce e que você tem aquele conhecimento para ajudar o que está próximo a ti. Então nós estamos aqui por esse motivo e temos que entender que ao sairmos deste corpo nós continuaremos vivendo, porque a morte não existe. É isso que essa luz linda e maravilhosa, o Espiritismo nos diz. Você continua vivendo eternamente. Mas sabe qual é o nosso erro? Quando nós estamos aqui, a gente acha que a gente é imortal no corpo. Nós não somos imortais no corpo. Aí a gente deixa de viver intensamente, de fazer coisas maravilhosas, deixamos de dizer, eu te amo, deixamos de pedir desculpas para as pessoas, deixamos de viver, porque a gente fica grudado numa rotina, num mundo limitado e esquece. Aí às vezes vem alguma doença muito grave que você precisa sair deste corpo e desencarnar, aí você percebe muitas vezes que é tarde demais, que aí onde vem o pavor, vem o sofrimento. Então eu estou aqui hoje para que vocês consigam, a partir de agora, nesse instante, não é saindo daqui, agora, comece a mudar as suas vidas, a pensar de uma outra forma, que precisamos viver intensamente. Viver intensamente não é sair daqui e ir para uma balada. Viver intensamente não é falar mal do vizinho. Viver intensamente não é dizer que a tua vida não serve para nada. Viver intensamente é valorizar esse corpo que você tem, esse presente maravilhoso que Deus nos deu a cada um de nós, para que nós possamos crescer como pessoa. E além dele deixar esse corpo para nós, que é necessário e importante para cada um, ele também deixou todas as coisas. Tudo que existe no mundo material é para nós usufruir. Mas a gente tem que aprender que nós temos que usufruir para a nossa evolução, para os valores da alma.
e não ficar dependente dessas coisas. Usar o corpo, mas sem ficar escravo desse corpo. E usar tudo o que tem, mas para o teu crescimento, para a tua evolução como ser espiritual. Outro temor da morte que é importante também é o instinto de conservação. Nós precisamos ter esse medo da morte, porque se nós não tivéssemos medo de nada, seria complicado. Nós íamos o quê? Destruir a integridade do nosso corpo. Nós iríamos atravessar a rua de qualquer jeito, não iria olhar para o lado, né? A gente ia andar, ia fazer coisas terríveis. Ia ter momentos difíceis na nossa vida e a gente não ia fazer nada. Então, por isso, esse medo iminente, medo de ladrão, medo de assalto, medo de cobra, medo de altura, isso é importante. Isso é um presente também de Deus, para que nós possamos conservar este corpo. Que porque você depende deste corpo limitado, porque aqui é mais difícil tudo. Aqui é difícil a gente perdoar, amar, né, fazer as coisas. Então você precisa desse corpo porque você não foi talvez muito bem em outros momentos e agora precisa dele para trabalhar isso. Então o medo, esse medo dessas coisas, na realidade, todos esses medos, então, eles vão derivar do medo da morte. O medo da morte é, por assim dizer, o medo básico, o medo fundamental. Mas quando se tem medo, né, como eu falei lá do ladrão, nada mais é do que uma defesa nossa, um instinto de conservação que pode estar às vezes acentuado e às vezes menos acentuado. Tudo vai depender da sua evolução. Mas tem pessoas que esse instinto de conservação não está tão no meio certinho, aonde essas pessoas gostam da adrenalina, né? Vivem no perigo, estão sempre correndo, precisam sentir isso. E outras têm o seu instinto de conservação um pouco nublado. Mas às vezes ele é nublado por causa de algumas circunstâncias lá do passado. Ou então algumas coisas que afligem. É onde essas pessoas acabam cometendo suicídio. Só que o suicídio é um equívoco, é algo errado. Porque você está simplesmente destruindo a si mesmo. E se você destrói a si mesmo nesta vida, porque tu acha que a tua vida é horrível, que você está sozinho nessa vida e que nada mais tem valor, né? Porque muitos, quando chegam a esse ponto, acham que o seu problema é único, que não tem mais solução. E daí muitos acabam destruindo este patrimônio. Isto é um equívoco. Porque daí você vai deixar, por causa daquele problema, vai deixar de crescer, vai deixar de aprender e evoluir. Todo mal, tudo que acontece na nossa vida, não é um mal. Disse uma vez isso aqui e continuo repetindo. Todo mal é para um bem, é para você crescer. Então, tirar a sua própria vida, né, do seu corpo, porque o teu espírito vai continuar vivo, é um grande equívoco. Porque você vai perder a tua oportunidade, a tua bênção de estar aqui para crescer como espírito. Então, se você tem essa mentalidade, se você pensa nisso, não faça. Enfrente o seu problema. Busque um irmão, busque um amigo, peça ajuda. Peça ajuda na casa espírita. Procure em algum lugar, vai se dedicar a alguma coisa, mas não façam isso. Como o Espiritismo nos ajudaria a destemer a morte? Então, nós não somos o corpo. Nós estamos no corpo. Na verdade, nós somos espíritos, ocupando temporariamente um corpo biológico que se desgasta com o tempo, sob influência climática, ou sofre alguma influência do tempo, pode adoecer e acaba se desencarnando.
E muitos de nós acelera este processo do corpo sair antes, porque a gente tem maus vícios, a gente bebe de forma errada, come de forma errada, faz coisas com que acabam prejudicando o nosso próprio corpo. Então vamos pensar na qualidade de vida nossa, porque o teu corpo, como eu disse, é um presente e você deve cuidar dele. Desse modo, faz-nos entender que a gente entra no corpo e sai do corpo, mas não entra na vida e sai da vida. A gente nasce e morre. O Espiritismo, ele usa a palavra muito bela para lidar com a morte. Nós, espíritas, não falamos que um ente, um amigo, alguém morreu. Nós falamos que ele desencarnou. Porque desencarnar é uma ação de sair da carne. Dar-nos, portanto, a compreensão que esse fenômeno morrer. Então a gente não fala o ser morreu. O ser morreu biologicamente, os seus órgãos se desgastaram, por falências, mas eu, Tatiana, o dia que tiver que sair deste corpo, eu simplesmente continuo viva. Eu não estou morta. Então, se nós entendermos isso, que nós somos imortais no espírito, nós vamos continuar nossa vida abundante sempre. Então, se você hoje, não importa a tua idade, você pode ter 10, 20, 30, 50, 70, e você tem uma vontade de algo, se você precisa, há necessidade agora, tem a oportunidade e tem esse desejo, quer tocar violão? Toque. Quer aprender a pintar? Pinte. Quer fazer alguma coisa intelectual que te ajude? Faça. Porque o teu corpo vai ficar, mas o teu espírito permanece e você vai continuar. Dê os primeiros passos. Olha quantas crianças que vêm hoje no mundo e que você olha e diz, olha só, é um gênio da música. Ele não aprendeu agora, hoje, aqui nesse momento, a música. Porque ele sempre gostou e trabalhou. Então, se você tem um desejo, um sonho de alguma coisa, faça, dê os primeiros passos. Não se sinta por causa da idade que o mundo acabou. Não acabou. A vida é abundante. O que vai um dia acabar é o nosso corpo. No momento certo ou no momento dependendo de nós, se nós não cuidarmos dele direito. Então, como eu disse, devemos valorizar o corpo sem se escravizar ao corpo, sentindo que podemos usar as coisas sem depender das coisas. Como se esse valor de um corpo, de estar no mundo material, fosse um grande presente para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Mas com a certeza também que podemos ser chamados a qualquer momento. E que aquele dia possa ser o teu último dia. Então, nós temos que pensar isso. Não ficar temendo. Então, o Espiritismo nos ajuda para nós entender que nós podemos ser chamados a qualquer momento. Que hoje possa ser o teu último dia. E que você tem que viver intensamente. E quando você for chamado, que você vá com tranquilidade, faça a tua passagem. Tendo em vista que quanto mais o espírito vive sua vida na beleza e na sua graciosidade moral, mais ele vai ganhar título de enobrecimento. O que é mais importante para nós prepararmos, devemos seguir a nossa vida com orientação ética. Se nós nos preocuparmos a nos desapegar da matéria e pensar em uma mais voltada para a realidade espiritual, esse olhar do contínuo da existência nos permite então fortalecer aquilo que Allan Kardec nos diz no Livro dos Espíritos, onde ele cita o fenômeno da morte. É viver uma vida espiritual. Valorizamos os valores morais, o bem, a fraternidade,
fazer o movimento do desprendimento todos os dias. Então, vocês vão usar suas coisas, vão usar tudo que tem aqui, mas ao mesmo tempo vamos aprender a se desprender das coisas. Investindo nos valores da alma, que são os únicos tesouros eternos que a ferrugem, a traça, os ladrões não roubam, na fala evangélica de Jesus. Porque a gente não vai levar nada pertinente à matéria. Então, se você acha que você vai levar a tua conta bancária, a tua casa, você não vai levar nada disso. Nada disso a gente vai levar. Então, não fique brigando com o teu parente, com o teu irmão, com a tua mãe, com os teus filhos, com alguém por coisas pequenas. Porque a gente não vai levar nada. Como eu disse, nós vamos levar os tesouros da alma. E o que é os tesouros da alma? São tudo que é ligado à moral. O amor, a caridade, a fraternidade. Tudo aquilo que eu estou aprendendo. O perdão, tudo. Então, eu não vou levar nada. Eu tenho esse livro. Ele vai me ajudar intelectualmente e moralmente. Porque é um livro bom para a gente aprender aqui na casa. Mas eu não vou levá-lo. O que eu vou levar é aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou aprendendo. Então, por isso que é importante também nós estudarmos. Por isso que nós precisamos evoluir intelectualmente e moralmente. E saber também que nós vamos ter essa continuidade e que tivemos vontade de realizar. E se você não conseguiu aprender a tocar o violão que você tanto quer e deu, por exemplo, os primeiros passos, você vai ter a oportunidade. Se você ainda não conseguiu aprender o que é perdoar, você vai ter uma nova oportunidade. Só que não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que aprender, não esperar para a oportunidade. Faça agora. Você precisa melhorar agora. Você precisa agir agora da melhor forma possível. Já que o nosso corpo, né, nós não vamos levar também o nosso corpo, o que é importante nós fazer, que é um ato de amor e de caridade? Olha o importante dessa moça que agora está no hospital 40 dias. Vamos ser doadores. Esse meu corpo, a hora que eu for, ele não vai ter mais serventia nenhuma para mim. Então, eu como inquilino que estou aqui habitando e depois não vou mais usá-lo, precisamos então doar esses pedaços que são muito preciosos para outras que estão aqui. Muita gente está esperando um pulmão, um coração, rins, até mesmo córneas. Então imagina eu saindo agora, né, deste corpo, voltando para a verdadeira pátria espiritual, e alguém poder usar as minhas córneas. Hoje sentir a luz. Porque muitas vezes, muitos de nós enxergamos, nem damos valor. Muitos de nós nem conseguimos perceber o nosso jardim, a nossa flor lá que está nascendo, floreando. Quem muitos param para perceber a grandiosidade da nossa vida, da beleza da natureza? Quantos de nós para olhar o céu e dizer que lua linda? Olha que dia estrelado. Quantos de nós não reclama porque está chovendo e não sabe a importância da água na nossa vida para todos os seres que estão vivos e precisam? A gente pega e não dá bola para nada. Então vamos também dar oportunidade para aquele ser que está aqui, que talvez aprendeu o que é importante, tudo o que tem aqui, mas que eu não preciso me apegar a nada. Vamos dar para essas pessoas a oportunidade. Vamos ser doadores, porque nós não vamos levar nada. E se as pessoas acham que ao doar uns olhos, coração ou rim, acha que você vai sentir dor, né, depois que você fez a passagem, é um equívoco. A gente não sente nada, porque o corpo não precisa mais. Então sejam doadores. E se você acha que se eu doar o meu coração e eu retornar, renascer de novo neste planeta ou em qualquer outro, que vai me fazer falta, não vai me fazer falta. Então vamos pensar nisso, vamos contribuir, porque ser doadores nada mais é do que um ato de caridade. E ato de caridade é amor. Pense nisso. Algumas pessoas, elas até
sabem que vão fazer a passagem, que vai sair deste corpo, né? Mas não sabem o que vai acontecer lá, como que vai ser isso. Então, essa transição vai ser como? De uma faixa de vida que eu estou hoje, como eu estou hoje, para outra faixa no mundo espiritual. Ela vai ser idêntica. Então, como você é hoje, vai ser lá. Então, se eu sou uma pessoa alegre, bondosa, tranquila, gosto de aprender, trabalhar, vai ser lá. Agora, se eu sou uma pessoa que tem vícios, eu vou ser lá também. Então, vamos melhorar. Vamos pensar com amor, vamos evoluir, vamos crescer, vamos dar os nossos primeiros passos. Porque é natural que aqueles que não viveram uma vida saudável, que estão demasiadamente apegados, que destruíram esse patrimônio que é o corpo, se vincularam à sexualidade, na materialidade, terão dificuldades em fazer o voo da espiritualidade. Nós vamos ter vai ter uma perturbação. E pode se alongar dias, meses, até anos. Então vamos fazer a nossa passagem, este corpo, que um dia não vai mais ter serventia, de uma forma mais lúcida, de uma forma mais tranquila. Mas para isso eu tenho que ter consciência e entendimento. Eu tenho que agir com amor, eu tenho que agir com fraternidade, com o bem, com os costumes éticos e morais. E quando nós então desencarnarmos, sairmos desse corpo, com certeza nos aguardarão os espíritos amigos, familiares, conhecidos, simpáticos ao nosso comportamento e ao nosso pensamento. Então, se a gente acha, né, vai estar lá eles nos tutelando, os nossos protetores também. É como uma semelhança de um aeroporto nos aguardando para nos acolher do outro lado da viagem. Então, nós não vamos estar sozinhos. Nós vamos estar com nossos entes queridos, amigos, familiares, né? E aqueles afins. Então, se você tem algum mau vício, alguma coisa que você vê que não está muito bem, vamos mudar esse comportamento, esse pensamento. E depois, o que eu vim também falar hoje? Muitos de nós temos a forma de sepultar, né, os nossos mortos. Na realidade, é o corpo. A doutrina espírita, ela nos fala que a gente não tem que sepultar o corpo, né? Porque o corpo, ele está lá, ele está perecível, ele vai voltar para a Terra. Nós temos que, com o nosso pensamento, orar. Porque as pessoas que estão indo, elas continuam sendo eternas. Imaginamos nós, então, quando chega alguém em nossa casa, nossos visitantes, nossos amigos, parentes, né? Aqui agora, que estão encarnados. Quando eles estão indo embora, o que a gente faz? Que eles estão indo para alguma viagem, algum passeio, para um lugar mais distante, um lugar bem distante onde a gente mora. A gente fica com saudade, a gente se abraça, não é verdade? A gente não fica assim, sentindo aquela saudade imensa. Assim, nossos entes queridos, quando eles saem desse corpo e voltam para a verdadeira pátria, nós temos que pensar que eles continuam ali. E que no momento certo, quando cada um de nós formos também convidados, nós vamos encontrar eles lá. Então, eles também não são um fim, eles também continuam. E outra situação é, nós temos mania de ir no cemitério, né, por questão de afeto, de necessidade. Mas se você acha que isso é necessário, que assim seja, você pode ir. Mas você não precisa estar lá no cemitério cultuando o teu ente querido. Ele está em qualquer lugar. Ele está no teu pensamento. No momento que você pensa nele, ele vai estar na tua casa. Se você agora pensá-los em algum deles, eles vão estar aqui.
Então, muitas vezes eles não gostam de que a gente vá até lá e fique chamando, invocando eles. E nós temos que pensar que os nossos entes queridos, a gente tem que lembrar eles não com a invocação da morte, mas sim com a invocação da vida. E lembrar deles da melhor forma, aquilo que eles tinham de bom. Eles gostavam de cantar. Lembre das situações que vocês vivenciaram com eles, com amor, seja no teu lar, seja num lugar bonito. Pense da melhor forma, e não só os teus entes queridos também. Pense também naquele amigo que foi, naquele ser que um dia te ajudou numa dificuldade, né? E até mesmo naquelas pessoas que lamentavelmente passaram por nossas vidas e não foram boas. A gente teve problemas com ela. Elas também precisam da nossa oração para que elas possam ter um caminho de luz, um caminho de entendimento, porque isso é importante também para elas. Então não fiquem tristes achando que o nosso ente queridos é um fim. Ele não é um fim. Ele continua presente no mundo espiritual, na verdadeira pátria. E a gente não deve, quando tiver algum problema, seja esse problema pequeno ou de grande importância na sua vida, chamá-los. Isso é um grande erro. Se você tem algum problema, se você se sente desesperado, peça ajuda ao nosso Criador. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda a Jesus. Peça ajuda ao teu anjo da guarda. Porque se o teu ente querido, a tua mãe, o teu filho, alguém que foi e que dói essa saudade que é natural, às vezes eles não estão preparados para estar aqui conosco. Se eles estiverem preparados, a providência divina vai permitir que ele esteja aqui e te ajude. Então a doutrina espírita nos ajuda que quando nós perdemos o nosso ente querido, ele vem nos dar apoio, dizendo para você que ele continua vivo entre nós. E muitos de nós somos beneficiados através da psicografia, né? Chico Xavier foi um grande ajudante. Aqui mesmo a casa nos contribui também bastante. Então não fiquem desesperados, não fiquem revoltados, porque nós temos uma mania muito curiosa. Quando Deus, né, está matando os entes queridos dos outros, não tem problema, né? Mas quando a morte, né, o desencarne vem até nós, o que a gente faz? Se revolta contra o Criador. Por que comigo? Por que com o meu ente querido? Enquanto está sendo a família alheia, tá bom, né? Então pense nisso. Nenhum ente querido, nenhum de nós vamos morrer. O fim vai morrer o seu corpo. Você vai ser eterno. E para você ter uma passagem com mais lucidez, com mais tranquilidade, basta você ver como é que você está hoje. Como que você está semeando. Se você semear por lado do amor, você terá uma passagem com maior lucidez. Seria isso o meu recado. Posso fazer a oração? Não vai fazer? Não precisa. Nem precisava desses aplausos, porque assim, nós estamos aqui para aprender, assim como eu, como vocês. O que eu gostaria que vocês realmente compreendessem e saíssem daqui como pessoas melhores, que não se revoltassem contra o nosso Criador, e que vivesse a sua vida intensamente, e que conseguisse compreender, porque não devemos deixar as coisas para trás. Então, se você tem alguém que você gosta, que você ama, liga agora. Estou ligando agora porque eu errei, tu errou. Diga então, eu errei. Né? Se a pessoa não entende, mas eu te amo, gosto da tua companhia, porque um dia que ele for, para te não ter esse sentimento, essa coisa. Entende? Façam, viva a sua vida a cada momento. O que você quiser ser, fazer, faça. Mas sempre com amor e tranquilidade. Então nós vamos agora levantar o nosso pensamento, né? Vamos levantar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Criador, para que possamos sair daqui bem melhores do que adentramos. Que possamos sentir essa luz,
essa tranquilidade, que esse temor possa sair de nós e que nós possamos ter aprendido através desse esclarecimento e que possamos sair bem melhores. Que o Senhor esteja conosco sempre. Que assim seja.